aqui, com a benção dela, nos abençoando, fazer o que eu interpretei, dizer o que eu descobri e só falar a verdade. Não estou ganhando nada para isso e simplesmente uma promessa que eu fiz. Tentar divulgar Nossa Senhora de Natividade, que apareceu na minha terra. É onde eu nasci. E eu acredito, desde os 13 anos de idade, eu acredito que ela é verdadeira. Bom, vamos começar a fazer um trabalho picado. Toda hora eu vou contar um pouco da história que serve para confirmar aquilo que eu acredito, que eu tenho fé que aconteceu, que existiu. Eu quero confirmar agora para vocês que algumas coisas foram acontecendo e o Dr. Fausto, o vidente, ele não tinha nenhum interesse em inventar uma santa. Não tinha interesse. Não era isso dele. Não era religioso. Provavelmente todo mundo deve saber mais do que isso, a família dele deve saber mais do que eu. Eu apenas conversei com pessoas da cidade, gente da rua. Muitos já estão morrendo, as testemunhas estão acabando. E ele entrava na igreja, era católico, tudo, a família era. Tivesse um casamento, chamasse ele para ser um padrinho, ele ia. Tivesse um batizado de uma criança, ele ia para ser um padrinho. Mas ele não ia na missa de domingo, ele não tinha compromisso. Ele não fazia isso, não era ele. Isso não era ele. Tá? E isso eu entendi quando eu estava na frente da casa do meu tio, José Vargas, que morreu ano passado, morreu no Natal, morreu com 95 anos. Irmão do meu pai. Ele estava na calçada, eu parei de bicicleta, eu vinha para dormir na fazenda, às vezes, nessa época. Eu vinha de Pada, eu morava em Pada, eu vinha para Natividade. Peguei uma bicicleta emprestada, estava ali na rua, parei para conversar com ele de manhã cedo. Aquele horário de missa. E aí passou o Dr. Fausto. Foi aí que eu vi aquele homem. Era um sujeito maduro. Devia ter uns 50 e tantos anos. Não era barrigudo, mas a barriga parecia um pouco. Branco. Tem muita foto dele nos livros aí. E o meu tio era mais velho que ele um pouco. Acho que era. Aí o que aconteceu? Eles ficaram conversando e eu encostei porque não ia sair dali, eu tinha chegado. E de repente, um fato que eu guardei na memória, eu coloquei no meu livro. Passaram 3 mulheres, atravessaram a rua na nossa frente e elas tinham aquele véu de irmã de Maria, tinham as fitas no pescoço com medalhas, vestido comprido lá no pé. A igreja era mais tradicionalista naquela época, a igreja do centro da cidade. O padre era antigo, morreu há pouco tempo, morreu com beirando 100 anos. E o Fausto conversando, não parou de conversar, mas olhou para as mulheres, ele achava estranho aquela roupa, aquele tradicionalismo, aquela coisa. Ele olhou para o meu tio assim e mexeu com o beiço, assim, mostrando lá, a lá, Zé. Aí ele falou alto, e elas devem ter escutado. Falei, Zé, vamos na missa, Zé, nós estamos precisando rezar, Zé. E o tio Zé sabia que ele não ia para a missa, coisa nenhuma, nem ia rezar coisa nenhuma. O tio Zé não me lembro o que disse, mas deve ter concordado para ser educado. E a conversa continuou um pouco, e as mulheres atravessaram a rua, foram embora com aquele vestido enorme, comprido, aquelas medalhas, a cabeça toda coberta. Irmã de Maria, provavelmente, da igreja
uma tradição aqui. Aquilo ficou na minha cabeça, porque isso foi no verão, foi no início do ano. E, de repente, eu estava lá em Pádua, na nossa uma mesa que tinha no quintal da casa, nós tínhamos uma varanda, e ali que a gente almoçava e conversava. Aí chegou um amigo do meu pai, que era um cara que gostava de fazer poesia, e chegou, trouxe um jornal, estava morrendo de rir, achando uma graça danada. Isso alguns meses depois desse episódio que eu conheci o Fausto ali. E ele falou, ô doutor era o meu pai, todo mundo chamava meu pai de doutor. Ô doutor, meu pai era um engenheiro agrônomo. Ô doutor, Nossa Senhora apareceu na sua terra, lá em Natividade, mas ele ria, dava uma gargalhada. E é claro que isso aí é um fato, é curioso, e a gente não está preparado para ele. E eu tinha 13 anos, estava sentado ali na mesa. Por que eu me lembro disso? Porque alguns meses antes, eu vi o Dr. Fausto passar, conversar, vi aquelas 3 mulheres, e ele zombou, mas elas não ficaram vendo, nem sabendo, elas podem ter ouvido ele falar. Falei, Zé, vão na missa, Zé? Vão rezar, Zé? Nós estamos precisando rezar. E estava mesmo. Ele estava brincando, mas estava. Todo mundo precisa. Aí, o meu pai, muito curioso, o rapaz se chamava Francisco, estava novo, morreu bem velho. Francisco, ele chamava de Chico. Ô Chico, qual é o nome do homem que viu Nossa Senhora lá? Que está aí no jornal. Ah, Dr. Fausto Faria. Meu pai achou interessante aquilo. O Fausto. E eu achei mais interessante ainda. Porque ele ia inventar Nossa Senhora. Um homem que tripudiou daquela condição das mulheres religiosas que passaram. Esse homem que ia inventar uma história, eu vi Nossa Senhora, e Nossa Senhora falou comigo, me deu uma mensagem, Nossa Senhora, Mãe de Jesus. Eu falei, peraí, tem alguma coisa errada aí. Não está combinando, isso aí não está combinando. Não está combinando. E eu então, o que eu fiz? Eu guardei aquilo até agora. No meu livro de 2017, eu coloquei esse fato. Essa era a fé que ele tinha. Que eu também era. Eu também era um gozador, um zombador. Eu já tinha zombado de muita gente. Eu debochava, eu zombava. Mas eu sempre fui religioso. Mas eu tinha vergonha de assumir. Eu tinha devoção por Nossa Senhora, que a minha mãe estudou num colégio de freira, de irmã de caridade. Em Cataguases, ela foi internada, estudou interna. E ela me falava muito de Nossa Senhora. Me contava muita história, mostrava fé e respeito. E o que eu fiz? Eu guardei esse fato. Aí depois eu fui conhecer o teor das mensagens. Aí eu achei que tinha uma coisa muito estranha. Ele ia fazer aquilo. Ele ia inventar Nossa Senhora e com aquelas frases. Aí eu achei uma coisa interessante. Eu quero provar com esses vídeos que eu vou fazer que Nossa Senhora de Natividade, a mãe de Jesus, apareceu em Natividade. Era ela mesma, e aí o fato era verdadeiro. Por exemplo, por que o Fausto ia inventar aquilo? Aí eu vou contar para vocês. Eu vou ler um pouco do livro aqui, ó. Os fatos precisam ser contados no contexto da época em que as coisas aconteceram. O Dr. Fausto não seria capaz de escrever aquele texto, com as palavras usadas que estavam pedindo a atuação da Igreja e da humanidade contra a miséria e a ignorância. O contexto é o seguinte:
O Brasil estava vivendo uma virada importante na sua vida política. Houve um golpe militar em 1964 para afastar o risco do país se tornar uma nova república comunista no mundo. E a mudança vinha dando certo porque o país estava gerando muito progresso, muitas obras. A inflação, que era muito alta, estava chegando perto do seu menor valor em muitos anos. A produção de comida era uma realidade. As pessoas de menor renda, como funcionários públicos, estavam conseguindo comprar um automóvel. O primeiro automóvel da casa. Era vivida uma euforia nacional. E o Dr. Fausto fazia parte da política vencedora da Revolução Militar. Ele não iria inventar um texto que falasse em miséria e ignorância, não no momento que o país atravessava. Ele não iria escrever estas frases. Impossível escrever contra o que ele sentia. Notar que ele já tinha sido deputado estadual conservador, anticomunista, e o texto se encaixava numa pregação que se confundia com uma pregação esquerdista. Se confundia. Não, ele não. O texto era impossível de ser escrito ou inventado pelo Dr. Fausto. O conteúdo do ditado seria contrário ao momento de euforia que o país vivia naqueles anos. Para o Dr. Fausto, falar em miséria e ignorância foi um modo de castigá-lo. Foi um modo de corrigi-lo. Talvez seja por isso que ele foi escolhido. A verdade está aí.